Olá, tudo bem? Esse é a Oficina do Brasil, o programa que vai propor soluções para os problemas do país. Eu sou Marcelo Torres, jornalista especializado em economia. Hoje estou assessor parlamentar com foco em orçamento. Aqui ao meu lado está ele, Luiz Paulo Veloso Lucas, Isso aí. engenheiro do BNDES, foi prefeito de Vitória, deputado federal. Falamos diretamente aqui da capital do Espírito Santo. Vamos tratar dos grandes temas nacionais na Oficina do Brasil, porque o país tem conserto, não é isso, Luiz Paulo? É isso aí, tem conserto. Essa semana pegou fogo. Né? Cada uma, porque a gente pensa, não vai dar uma esfriada. Não, esfria não, continua esquentando. Grande semana aqui, vamos tratar agora aqui dos temas aqui, as notícias, já nós sugeriremos a solução. É bom lembrar também, para você dar o seu like. Isso aí, dê aquele joinha, aquela moral pra gente. Vamos lá, choro fiscal. O ministro Fernando Haddad passou a semana ameaçando cortar emendas parlamentares após o Congresso derrubar a MP do Taxa Tudo, aquela medida provisória que caducou. A medida tiraria do nosso bolso 17 bilhões de reais no ano que vem. Haddad quer cortar emendas parlamentares porque o orçamento de 2026 pressupunha que esses recursos na medida provisória. No Senado, em audiência por lá, ele explicou aos senadores que, aspas para ele, isso vai ter efeito sobre outros processos, como dificuldade de fechar a peça orçamentária, necessidade de corte em áreas prioritárias, em emendas. Isso tem efeitos. Isso reflete a nova estratégia do governo, do PT, depois do julgamento do Jair Bolsonaro e da subida nas pesquisas do Lula. Ricos contra pobres, é isso? É uma nova estratégia, né, de lidar com o Congresso. Essa semana mesmo, no discurso na Bahia, acho que foi na Bahia, que o Lula falou que esse Congresso é pior do que os outros, na presença do presidente do Congresso, do Hugo Mota. Então, a estratégia é uma mudança de estratégia. Eles demitiram os indicados dos políticos do Centrão. União Brasil e PP. Brasil e PP demitiu uma galera do segundo escalão, certo? Os ministros preferiram brigar com o partido e ficar no governo, e o governo vai apertar o Congresso pela via da discussão orçamentária. E aí vai apertar, não vai liberar emenda, vocês não dão o dinheiro, vocês não aprovam o dinheiro. Então, isso na boca do caixa. É o que eu disse outro dia num artigo. Barco sem rumo, a prioridade se decide na boca do caixa. Pois é, mas essa estratégia se vale do quê? Do aumento da popularidade do Lula. Ele está tão confiante que ele vai comprar uma briga com o Congresso. E também porque ele sabe que não precisa do Congresso, dado que o STF depois é só ele reclamar por lá. Não, isso eu está diminuindo o Congresso. Não, isso aí, a questão do STF, não acho que faz parte da história do o buraco é um pouco mais embaixo. É mesmo? Com o STF. Eu acho que o Lula e o governo do PT mudou de estratégia. O discurso da Gleisi Hoffmann é outro e as ações do governo com o Congresso, com o presidente, etc., é outra. Então, o governo vai manobrar para poder ter um discurso que tem responsabilidade fiscal. O Haddad se presta a isso e com varejinho, né, com remendos, para fechar a conta, não sei o quê. A conta no Brasil, já há muitos anos, se fecha em regime de caixa. O orçamento é uma ficção. Sim, eu achei curiosa aí essa estratégia. Você acha que ela começa a partir do momento que eles eliminam o Jair Bolsonaro da história, eles vão partir para outra batalha, é isso? Eu acho que eles se sentem seguros depois da história da negociação com o Trump, né? Mudou o principal medo que havia, que foi depois do tarifaço do Trump, o medo entre o setor produtivo, né, na opinião pública de um modo geral, e o Lula saiu fortalecido disso aí. Né? E agora vai para cima do Congresso. E agora ele mudou a estratégia, de lidar com o Congresso, onde ele é minoritário. Sim, aí vai fazer pelo orçamento. A notícia era essa, o Haddad reclamando na cara dos senadores que isso daí, a queda da MP do Taxa Tudo, vai provocar revolta, vai provocar até efeitos nas emendas. Ninguém discutiu o conteúdo da MP, sim, Marcelo. A discussão não é o conteúdo da MP. A discussão é a estratégia política do Executivo lidar com o Legislativo.
Sei, eu propor... esticando a corda. Então a gente não vai ver, né? O PT propondo corte de gás é que nem cruzado de perna do Saci, né? Não. Nunca vimos. Não tem, não. Isso eles não vão fazer, não. Não Eles não vão fazer, não. Até porque esse negócio de aumentar a arrecadação, cortar gasto, não pode ser na boca do caixa, Marcelo. Tem que ser uma discussão estrutural. E o momento é esse, e o local é o Senado, né? O momento é esse que o governo mandou o orçamento. O momento é todo o momento. Sim. É que desde quando o Lula foi eleito em 22, com o discurso de frente ampla, e o Haddad, que é um sujeito preparado, professor do INSPER, né, e tal, tem conhecimento, tem credibilidade pessoal junto ao mercado financeiro. Você acha? Acho. Junto ao mercado financeiro. Junto ao mercado ele tem credibilidade, montou uma equipe e tal, e foi lá, o novo arcabouço fiscal para o Brasil. Parecia ser uma coisa estrutural, né? Mas não é. Você acreditou naquele arcabouço quando derrubaram o teto de gato? Esse negócio de acreditar é uma coisa... Eu brinco que a minha única crença sobrenatural é no time do Fluminense, entendeu? O que na prática se demonstrou, não importa quem acreditou, Armínio Fraga acreditou no início, deu declaração. Ele deu declaração, que ingenuidade, né? Não sei se é ingenuidade. Ele pode ter simplesmente feito um julgamento errado, mas a prática demonstrou que o governo do PT 3, que o Lula 3, nunca teve estratégia fiscal estrutural para o Brasil. Vai terminar o governo o ano que vem, pode até ser reeleito. Se for reeleito, ele mesmo vai ter que consertar ou que dar conta de um Lula 4 com a situação fiscal muito ruim, né? Em parte, o Haddad disse essa semana, tem uma herança também, um pedaço das coisas ruins da situação fiscal brasileira foram herdadas. Mas o cara está falando do governo Bolsonaro até agora, o governo que entregou para ele com superávit, inclusive. Mas isso é caixa. É caixa. Mas é culpa deles, meu Deus. Não é questão de culpa. Aí vai falar com um cara desse tem credibilidade. Não. Credibilidade no mercado. Estou fazendo uma análise um pouco mais isenta do que a sua. Entendeu? A sua é muito apaixonada. A minha é mais isenta. Paixão, eu estou vendo. A minha é mais isenta. O que está acontecendo hoje é que o fortalecimento político do governo do Lula, do PT, fez com que eles tivessem coragem de mudar a estratégia de lidar com o Congresso. Só quero dizer, eu estou falando aqui, não é nada apaixonado, são coisas que eu vejo. Por exemplo, o governo adota como estratégia sempre aumentar o gasto, vai criando benefícios, vai criando privilégios, porque tem o cálculo político disso aí, vai se transformar em voto. Só que para cada bolsa é um imposto a mais. O governo aumenta ou cria imposto a cada 30 dias. Esse é o ritmo do governo Lula. A receita aumentou 190 bilhões de reais desde o início de 2023. É muita grana a mais no cofre do governo. Só que a despesa aumentou 340 bilhões de reais. Mas, Marcelo, eu concordo com você. Mas eu quero acrescentar a esse seu raciocínio, por exemplo, uma discussão que estava na imprensa essa semana sobre os problemas estruturais do setor energético brasileiro. Ou dava um programa inteiro. Entendeu? Subsídios. Tem um artigo excelente do Adriano Pires essa semana falando sobre isso. Falando sobre isso, mostrando que não se pode discutir a estratégia para o setor elétrico através de medidas provisórias e jabutis. É um absurdo. O Brasil não tem estratégia. Agora o problema do Brasil é excesso de produção de energia através das solares e das eólicas e o sistema de distribuição e não está preparado para isso e tudo isso aumenta a conta de luz. A conta de luz. Isso não foi agora desse governo Lula. Isso vem de muito tempo. Nós pagamos os empréstimos de Dilma que ela fez para baixar a conta de luz. Falta de plano, falta de estratégia. Entendeu? Fica na boca do caixa ou na ponta da conta de luz. Isso aí. Conserto para isso, então, para esse choro do Haddad, é o PT, enfim, começar a prestar atenção e gastar menos, viu? Não, eu acho que não é só isso. Não é só isso. Tem coisas a mais para fazer. Não é só isso. Eu acho que por isso é que eu não não tenho esperança que o Brasil vai melhorar com o Lula 4.
Eu acho que nós precisamos de um outro governo, com uma outra visão de desenvolvimento. outro projeto. Com outro projeto. Porque o problema não é gastar ou cortar. Isso é na boca do caixa. Isso resolve a conjuntura. Um indicador é na boca do caixa. Eles produzem indicadores fiscais em regime de caixa positivos. É muito fácil fazer isso. Quem conhece um pouquinho de finanças públicas sabe que em regime de caixa você acerta, atrasa, não paga isso, não paga aquilo, deixa de fazer isso, faz aquilo outro, aumentou aqui, aumentou ali, mas e vai para onde produzindo o estamos resultado indo? em Isso aí regime não de caixa. teve, né? Mas não é que... É o que eu estou falando. O PT nunca teve um projeto, né? Nesses 22 anos, qual foi o projeto de país do PT? Era um projeto de poder, continua sendo. Projeto de poder. Continua sendo. Pois é, mas é isso aí. É. Funcionou, né? Tá aí. Lula 3, né? Em 22 Ganhou, anos, né? eles estão no poder há 16. É isso aí. Tem gente que acha que isso é a melhor coisa do mundo. Eu, não. Eu sempre achei que o Brasil teve plano, de fato, um plano estrutural para o país que melhorou, fez melhorar as instituições, foi o plano real. Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda no governo Itamar, em 93. No período democrático foi aí que funcionou. Outro ponto, outra notícia que também comprova o que a gente estava falando, vai no mesmo sentido, a carta bomba, né? O governo confessou essa semana que vai buscar um empréstimo de 20 bilhões de reais para salvar os Correios. Quem destruiu a estatal foi a atual gestão do PT. Nos primeiros 6 meses de 2025, o rombo foi de 4 bilhões de reais. Até o fim do governo Bolsonaro, a estatal dava lucro. É mais um exemplo, né, de como o PT pode ser nocivo para as contas públicas até de empresas. Eu acho que esse é o pior exemplo ou o melhor exemplo do que a gente estava falando antes. Porque não existe o que é mais patético em relação aos Correios é você dizer que tem função estratégica, porque os Correios chegam aonde entregar uma carta não dá lucro. Isso é uma bobagem siderúrgica, é um negócio repetida muito vezes. Os Correios, na era digital, né, com o Mercado Livre, com a Amazon e tal, com os IDs, hoje, lá pela Amazônia, todo mundo fala e recebe coisa e faz pagamento e não sei o quê. Não faz nenhum sentido botar, não é 20 bilhões, nem 1 bilhão, nem nada. Tinha que vender logo. Aliás, os Correios, o melhor era vender pelo preço que qualquer preço. Porque ele poderia ter valido alguma coisa um pouco lá atrás. Agora, ele só tem uma função: cabide de emprego e corrupção. Para isso serve a empresa, que já foi a melhor estatal do Brasil. Quando eu saí da faculdade, Marcelo, tá brincando. Engenheiro de produção, quando eu saí da faculdade, vários dos meus colegas foram trabalhar nos coisas. Foram dos primeiros. Porque pagava bem, porque era uma empresa dinâmica. E era dinâmica, bem gerida. Porque eu não acho que tudo quanto é estatal está condenado a ser mal gerida. Os Correios já foram muito bem geridos. Até no governo Bolsonaro deu lucro. Até no governo militar. No governo militar, em 1979, 80, quando eu me formei, os Correios era a melhor estatal do Brasil. A primeira a implantar programa de qualidade. Era uma belíssima empresa. Não precisava ser. As estatais começam a ser mal geridas quando elas começam a ser utilizadas para política de baixa qualidade. Exato. Tem conceito aí que eu acho que passa também por vender as estatais, que acho que deveria ser a regra, não a exceção. Tem algumas exceções. Mas o Correio os Correios é a pior dela. Volta e meia vai haver um governo medonho como esse do PT, que o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Essa mistura de desvio com má gestão. Porque tem isso, né? Na má gestão, você já não consegue mais saber o que é corrupção, o que é incompetência, né? O resultado é o mesmo. A corrupção receita sai sempre do cara. É um subproduto da má gestão. É um subproduto do desperdício e da má gestão. Que é o caso que acontece exemplarmente nos Correios. O conceito, então, acho que passaria por vender. Luiz Paulo concorda também. Concordo inteiramente. Nesse ponto, nós dois... Isso aí. Eu sou mais apaixonado do que você nesse caso, porque eu conheço e como os Correios... a história dos Correios,
trabalhadores orgulhosos dos Correios, inovador em matéria de gestão, e tudo isso se perdeu por politicagem. Outra notícia da semana, cota para o STF. O PSOL apresentou uma proposta de emenda à Constituição que estabelece cotas de gênero e de cor da pele nos tribunais superiores, incluindo aí o STF. O texto da deputada federal Luciene Cavalcante determina que ao menos metade das vagas de ministros, desembargadores e juízes sejam ocupadas por mulheres e por pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas. Você sabe que tem uma vaga do Supremo em aberto. O ministro Barroso, semana passada, anunciou a sua saída da corte. Faz sentido? Isso não faz o menor sentido. Como não faz sentido nomear por religião. Não é? Então tem que ser... no governo Bolsonaro, o critério foi terrivelmente evangélico. Só vou nomear alguém que seja terrivelmente evangélico. Ele devia reservar, porque a escolha é do presidente e o julgamento é da história. Né? A única coisa que a Constituição exige é que tenha reputação ilibada e notório saber jurídico. Né? Então, eu, por exemplo, não posso ser do ministro porque eu não tenho notório saber, não tenho saber jurídico nenhum. Né? Nem notório nem escondido, é isso? Não tenho. Então, isso é o seguinte, quando o presidente fala assim, eu vou nomear um presidente do Supremo, um ministro do Supremo que seja terrivelmente evangélico. Aí o outro fala assim, eu vou nomear um terrivelmente católico, ou um terrivelmente ateu, ou não, uma mulher, um negro, ou não sei o quê, alguém que eu tenha absoluta confiança. O presidente, nas suas funções constitucionais, não deveria tornar públicos seus critérios e deveria nomear um ministro que pudesse atender aos interesses do país, do Estado. Esse é assim que eu penso. E nesse caso específico é ainda pior esse projeto de emenda à Constituição, né? Porque tem muito veterano da imprensa e muita ONG apoiando esse tipo de critério. Critério de cor da pele, de sexo. Tem gente que... Para escolher da vaca do Barroso. Você acha melhor ou pior do que critério religioso? É pela competência que deveria escolher, certo? Então, esse é o contexto. Então não é por gênero. Não, mas o cara está querendo dizer que metade tenha por conta disso. Esse fetiche soviético do PSOL e do PT de controlar a realidade através da canetada. Não, mas isso daí, pô... Na União Soviética não tinha isso, não. Pô, não de identitário, né? Mas, a União Soviética não tinha isso, não. Hoje os tempos são esses. Hoje o tesão deles aí é chegar e dizer o que deve ser feito com metade das vagas. Mas eu ia dizer assim, eu não concordo com isso, mas eu não concordo só com isso, eu não concordo também com nenhum outro tipo de discriminação. Qualquer coisa o que a Constituição diz? Notório saber jurídico e reputação ilibada. Esses são os critérios válidos. Qualquer outro critério não é válido pela Constituição. Isso. Ponto. Cada problema complexo existe uma solução simples, elegante. E errada. E completamente errada. Essa frase aí do Menkel vale ser dita novamente. De onde veio a ideia que esses tribunais eles têm que ter representatividade da sociedade, né? Na verdade, é o contrário. Ministro, juiz, desembargador, esse pessoal eles têm que renunciar às próprias crenças, às ideias, conceitos, o sexo, a cor da pele. Eles têm que renunciar a tudo. Eles têm que ser independentes, né? Os caras é exatamente o contrário da sugestão. Ele tem que seguir a lei, pô. Ele tem que inspirar confiança na sociedade. Porque a moeda das instituições é confiança. Confiança. Então, o presidente da República tem que ter a confiança da sociedade. O judiciário, os ministros do Supremo, os juízes, os desembargadores, têm que ter a confiança da sociedade. Os políticos, os deputados, os senadores têm que ter a confiança da sociedade. Né? E quando eles parecem que está funcionando segundo qualquer outro critério, justo ou não justo, eu não estou dizendo que o critério é justo. O que eu estou dizendo é que na Constituição tem 2 critérios para o Supremo. Qualquer coisa fora deles aumenta a desconfiança da sociedade no presidente e no Supremo. Entendeu? Porque olha, eu vou julgar de acordo com esses 2 critérios.
Porque é isso que a Constituição manda. Isso, o juiz tem que julgar de acordo com as leis, né? E não, pois é. tô olhando para a cor da minha pele, eu vou contar diferente. Pois é, mas isso se reflete, Marcelo, na confiança da Exato, população concordo com você. nas instituições. Então, a grande coisa para nós vamos falar sobre isso na Dica Cultural. Eu nem soube aqui, a escolha do Luiz Paulo. Vamos aqui outro tema. Será que a Argentina é um aperitivo? Trump condicionou novos apoios à Argentina essa semana à vitória da base de Milei nas eleições parlamentares de meio de mandato. Lá na Argentina tem isso, né? No meio do mandato, o pessoal vota de novo para o Congresso. No meio do mandato do presidente. A declaração foi dada na Casa Branca, essa declaração do Trump, na terça-feira. Semana passada, os Estados Unidos anunciaram um socorro de 20 bilhões de dólares à Argentina. Podiam levar o correio do Brasil, né? Isso, leva valor. Até bate ontem. As eleições, nossa, aqui é de dólares, 20 bilhões de dólares. Aí já é um pouco mais. Né, vai entregar essa linha de dólares aí, porque falta dólar na Argentina de novo. As eleições legislativas por lá ocorrerão dia 26 de outubro. O que será que Trump prepara para o Brasil no ano que vem? Se 20 bilhões de dólares ele acha que é suficiente para afetar ou para operar a eleição da Argentina. Os Estados Unidos sempre operou eleições aqui nesse continente, mas agora o Trump ele tem orgulho disso, né? Ele fala abertamente, ele verbaliza. E agora de novo. Eu acho, já te falei aqui várias vezes, Seria um tiro, o Donald Trump faz muito mal ao mundo e muito mal aos Estados Unidos, né? Eu acho um escândalo, um horror. Se eu fosse argentino, eu ficaria envergonhado. Qual o efeito dele de uma declaração como Pode essa? ser que ele dê voto para o peronismo está rindo de eles, peraí. Mesma coisa que ele fez aqui com o Jair Bolsonaro. Se não tirar o processo do Bolsonaro, eu vou botar tarifaço, vou não sei mais o quê, vou ameaçar, vou botar a lei Magnitsky. A eleição do 26 de outubro, a tendência é que o efeito seja o contrário. Mas isso é o marketing dele, Trump. Ele não está preocupado com a Argentina, nem com o Brasil. Nem com o Brasil. Ele está preocupado com o marketing dele no mundo, como grande líder da extrema-direita mundial, antidemocrático, que é o que... Estou muito curioso para saber o que ele vai inventar aqui para o Brasil ano que vem. Que ele vai eu não guardo minha curiosidade para isso. Mas ele vai operar, sério? Não sei. Você acha que não vai meter o dedo Não aqui? sei, Marcelo, não sei. Eu não gosto de me preocupar com coisas... Você não vai morrer na véspera. Não, quem morre de véspera é peru de Natal. Mas pelo menos morre bebendo, né? Pois é. Olha, tem a menor chance de funcionar isso daí. A oficina do Brasil é isso. Ó. Se o plano de Trump é, por exemplo, apoiar o adversário de Lula publicamente em 2026 aqui no Brasil, o presidente Lula já pode comemorar. Pois é, eu acho horrível esse negócio. Os Estados Unidos sempre erraram, né? Mas agora ele faz isso de forma pública, desavergonhada. Também uma coisa... O Trump é o presidente que, na verdade, é um apresentador de um reality show mundial, né? E o mundo hoje, você fica sabendo, se você quiser, você manda mensagem para a rede social dele. Ele tem cara de pau de chamar de truth social, verdade social. É inacreditável. Não é fácil não. Esse é o Donald Trump. Vamos lá, pit stop. Notícias rápidas, comentários curtos. Vamos trocando rapidinho. Aí vai haver um julgamento no STF sobre a CLT, né? As regras aí da consolidação das leis trabalhistas. E no caso também aí que a gente costuma falar de uberização do mercado de trabalho. E é curioso também que o Prêmio Nobel da Paz, juntando, foi uma dupla, foi para uma dupla, o Nobel da Economia foi para uma dupla que estudou como a tecnologia mudou a nossa vida. E no mercado de trabalho isso fica muito evidente. Tem alguma chance de o STF entender que só existe relação de trabalho dentro da CLT? Acho que o STF não vai dar uma interpretação, vamos dizer assim, muito moderna, no sentido de acolher completamente ou de acabar com a CLT de um modo geral, mas ele vai permitir a inovação. Eu acho que essa é a tendência que a gente está verificando. Essas modificações no ambiente do mercado de trabalho vão se dar gradativamente. A uberização do mercado de trabalho, ou precarização, como a turma dos sindicatos gosta de chamar, ela é
era uma tendência que vai acontecer, né? Isso. Mas o ritmo em que ela vai acontecer é que eu acho que pode ser mais lento. É uma disputa. Pode ser mais lento ou menos lento. CLT, contratar para CLT é muito caro. A discussão devia ser essa, né? Desonerar essa contratação pela CLT. Atrapalha demais. Você poderia estar falando assim, eu quando fui deputado, Marcelo, eu fiz um projeto de lei sobre teletrabalho. O primeiro projeto que passou chegou a ser aprovado na comissão, não me lembro se foi de trabalho ou de desenvolvimento, era uma das comissões que ia examinar, mas foi a primeira regulamentação, era uma mudança na CLT para permitir o teletrabalho, o trabalho à distância. Não presencial. Não presencial. Depois desse meu projeto foi adaptado em outros projetos de lei que acabaram viabilizando o trabalho à distância, né? Isso aí. Outra aqui no Pit Stop, silêncio sobre o Prêmio Nobel. Itamaraty ignorou a conquista do Nobel da Paz pela venezuelana Marina Corina. Ela, vamos lembrar, foi perseguida, tirada da urna para a campanha à presidência na Venezuela pelo presidente aí, ditador Nicolás Maduro. Ela continua sendo perseguida pela ditadura de Maduro, que a impediu de concorrer à presidência do país. Aí, veja aí, o PT transformou Itamaraty em diplomacia de boteco, né? Eu acho que nós estamos vendo a política mundial, né, Marcelo? É uma coisa... A escolha do Prêmio Nobel da Paz tem a ver com a de economia também. Você mencionou, né? Na verdade, são três economistas que trabalham na linha da nova economia institucional. Os mesmos que do Prêmio Nobel do ano passado, que foi Daron Acemoglu, James Robinson. Acemoglu ganhou, né? Acemoglu ganhou o Prêmio Nobel. Então, os economistas... Então, a academia sueca, que dá o Prêmio Nobel, está chamando a atenção do mundo para a necessidade da economia institucional. Quer dizer, que isso é o que tem de mais moderno no pensamento civilizatório hoje. Precisamos de instituições com credibilidade. E eu acho que a Maria Corina também mostra que eles querem e preferem apoiar a democracia. Isso aí, ao contrário do governo do PT, que é amante aí da ditadura de Nicolás Maduro. Aí vem a pergunta que também vale para seguir no tema Nobel aqui no nosso pit stop. Trump é o próximo? Ele foi capa da revista Times. Disseram, fizeram uma brincadeira com o nome dele, dizendo o triunfo dele, né? Fizeram uma brincadeira com o nome, né? Triumph fica parecendo o nome de Trump sobre o acordo entre Israel e Hamas, seria o grande triunfo dele. Ele tem esse sonho de ser o Nobel da Paz. Tem chance, é o sonho do Lula também. Será que será outra disputa entre os dois aí? Ainda bem que eu não sou sueco, nem da academia que escolhe o Prêmio Nobel. Se eu fosse, eu não votaria no Trump nem no Lula. Tão pouco. Elevador, toda oficina tem um elevador, né? Vamos ver aqui o que subiu essa semana. Notícia importante para o turismo, a obra da construção do pavilhão de Carapina na Serra. Andou mais um pouquinho aí, a disputa vai ser disputada por 3 empresas de 10 estados diferentes aqui do Brasil. Essas manifestações aí foram enviadas durante setembro. O resultado deve ser divulgado até o fim deste mês, outubro. A nova estrutura, curiosamente, ela vai ser diferente, num lugar diferente de onde hoje é, né? Tem ali aquela baia dos cavalos da PM ali, não é? A polícia montada, e tem também aquele pátio ali, onde são feitas as provas do Detran no pavilhão de Carapina. No final da obra, essa estrutura que hoje está lá vai ser aí vendida. É importantíssimo para o turismo, né, Luiz Paulo? Importantíssimo. Há muitos anos que o governo do estado tenta fazer operações de concessão para a iniciativa privada do pavilhão de Carapina. Há muitos anos, né? Teve uma época que era Toninho Boechat que administrava, depois teve uma tentativa de fazer concessão, aí teve um leilão que não apareceu nenhum interessado. Dessa vez o governo está fazendo obras, ele vai fazer obras, vai investir dinheiro lá, dentro de um projeto bem estudado, e aí vai chamar. E apareceu um monte de gente interessada em pegar a concessão da gestão do pavilhão. É fundamental o pavilhão de Carapina
bem gerido, para poder receber exposições, para poder receber convenções, para poder receber eventos, o turismo de negócios, que é muito importante para nós. É uma vocação nossa também aí, um estado que produz tanto, tem que receber bem o turista de negócios, né? O cara que vem aqui. É uma linha, já hoje já é uma das linhas mais importantes. Né? Sim. Dica cultural aqui na Oficina do Brasil sempre tem, é Coelho e Luiz Paulo. Olha só, nós já até comentamos, né? A minha dica cultural de hoje, eu não trouxe o livro, até porque eu comprei na Amazon, Não chegou? mas não chegou ainda, né? Pede no Correios a Pegar no próxima vez. pois é. E não tem ainda em português, né? Mas é um livro dos prêmios Nobel de 2025, Philippe Aghion e Peter Howitt. E o livro se chama A Economia do Crescimento, The Economics of Growth. Ele está sendo vendido de e-book, no e-book e também Físico. papel físico. É o livro dele, o trabalho desses 3 economistas, prêmio Nobel, é sobre a economia da inovação. Né? Então, o que ele diz que o que gera crescimento é a inovação. E o ambiente propício à inovação é aquele universidade, enfim, que se valoriza a pesquisa, o crescimento, enfim, tem uma série de atributos. Ele é parecido com o livro do Acemoglu, que foi o prêmio Nobel do ano passado, mas que já tem mais de 10 anos, porque as nações fracassam. Né? Desde então, esses economistas da nova economia industrial, da nova economia institucional, são... O que você chama de economia institucional? Olha, a economia institucional é um novo ramo da economia, já tem alguns anos. A Semol não é o primeiro, né? Já tem mais de 20 anos, que diz o seguinte, que as instituições de um país são as que determinam a sua competitividade, a sua capacidade de ser eficiente. Né? Então, eles estudam as instituições. É uma coisa entre a economia e o direito, mas também com sociologia, também teoria da administração. Quando você tem uma justiça do trabalho, por exemplo, reclamando que a uberização acaba tirando o poder deles, olha só que pensamento. Isso é a justiça do trabalho, o cara está pensando, o juiz está pensando nele mesmo. O Prêmio Nobel Acemoglu chamaria essa opinião de uma opinião extrativista. Não, ele diz, as instituições, quando elas são includentes, elas favorecem a inovação, fazer diferente. Então, você pensa, não pode fazer isso não. Não pode fazer isso não, porque nunca ninguém fez. Meu filho, isso aí nunca ninguém fez aqui, não. Por isso aqui no setor público é difícil a gente inovar e melhorar a qualidade do setor público, porque ele tem muito rígido com regras do não pode, que são avessas à inovação. Né? Tá certíssimo. E é a inovação que propicia o crescimento. Exatamente. As instituições são parte disso. Né? É isso aí. Esse foi a Oficina do Brasil, o programa aqui que trata dos problemas do Brasil, mas também sugere opções de conserto. Não é não, Luiz Paulo? É isso aí. Eu tinha uma outra dica cultural, mais light, mas que em função de todo esse assunto que hoje está dominando, né, da faixa de Gaza, né, da crise lá e tal, uma série da Netflix, já está há um certo tempo, não é tão novinha assim, se chama Fauda. É uma série israelense que mostra a guerra, de fato, entre os serviços secretos de Israel e os terroristas, né, do Hamas. É, obviamente, uma série pró-Israel. É difícil ser terrorista também, né? Mas ele não é tão maniqueísta. Ele ajuda a um brasileiro que nunca foi lá, que é o meu caso, a compreender um pouco a circunstância daquele lugar em guerra. Né? Eu não compro 100% do posicionamento político, vamos dizer assim, subjacente à série. Mas eu recomendo, quem quiser conhecer um pouco melhor a realidade daquele terrível,
daquele pedaço do mundo, assista e acompanhe a série Falda na Netflix. Para quem gosta de espião também, é um bom entretenimento. Também. Esse foi o Focinho do Brasil. Estão aqui com o Luiz Paulo. Você aí que gostou, deixa o seu like, né? Bota aí para seguir o canal também. Luiz Paulo, é sempre um prazer. É isso aí, Marcelo. Estamos aí. Obrigado, até semana que vem. Abraço.